Você tem uma história na dança em Araraquara há aproximadamente 50 anos. Não é? Sei que no início não deve ter sido muito fácil. Não é? Me conta um pouco sobre sua trajetória. Como é que você começou lá atrás, lá nos anos 70, 60? Como é que foi isso? Minha história eu acho interessante. Bom, era difícil até pra gente fazer dança. Os meus pais eram cantores de coral, né? Cantavam no coral do seu Lisanias, que na época era o coral araraquarense. E eu era pequenininha, magrinha, loirinha, de cabelo cacheadinho, que levava flor pro maestro. E quando eu fiz 3 aninhos, o papai me deu uma caixinha de música e eu ficava horas vendo aquela bailarina rodar, que aquilo para mim foi o maior encanto. Foi o primeiro contato que eu tive com dança. Aí eu inovei, né? Falei, bom, como eu era que levava flor pro maestro ao final das apresentações, falei, vou fazer que nem a bailarina, a mocinha, eu não sabia nem que era bailarina o nome, a mocinha da caixinha de música. E naquela última apresentação deles eu entrei rodopiando com as flores na mão como a bailarina da caixinha de música. E aí o senhor Lisanias de Oliveira Campos, que era uma pessoa incrível, um maestro incrível, de uma sensibilidade ímpar, conversou com os meus pais e falou, olha, essa menina precisa fazer dança, balé. Só que era muito difícil. Aí eu fui para Ribeirão Preto. Meu tio era artista lá, minha família inteira é de artista, né? Meu tio Amêndola, e aí ele me encaminhou para uma escola que tinha em Ribeirão Preto. E depois eu fui me destacando, e aí em Araraquara veio uma bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, a Cleusa de Souza Dias, abriu uma escola, bem pequenininha assim, e a irmã dela tocava piano com o pessoal do coral. E ela me convidou para fazer dança lá. E aí foi a maior paixão da minha vida. E aí fui aprendendo, e se a gente quisesse fazer alguma coisa diferente, tinha que ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Araraquara tinha pouquíssimos cursos, pouquíssimas coisas. E aí eu comecei, através do meu tio, ir para Ribeirão, ir para São Paulo, ir para o Rio. E quando eu fiz 12 anos, eu fui bem, assim, acho que maluquinha, não sei. Tinha um juiz que morava perto eu estudava na escola no IEBA, que era a única escola que todo mundo estudava. E tinha um juiz que morava ali perto. E eu tinha recebido uma proposta para começar a trabalhar dar aula de dança em Taquaritinga. Eu falei, eu vou lá conversar com esse juiz. Porque eu falei, como é que eu vou, né? Como é que eu vou para Taquaritinga? E bati palma, ele me atendeu. Uma senhora atendeu primeiro, aí ele veio. E ele falou assim para mim, o que você quer, menina? Eu falei, eu quero trabalhar. Ele falei, você quer trabalhar? Aí deixa eu entrar. Aí eu contei a história, ele falou, você quer fazer o quê? Eu falei, eu quero dar aula de dança. Ele falou, dança? E você dança bem? Eu falei, eu acho que sim. Aí ele falou, dança alguma coisa para eu ver. E naquela época a gente só fazia balé clássico, né? E aí dancei, ele falou, volta aqui amanhã. E eu não sei se ele achou que era uma bobeira de uma criança de 12 anos, ou se era... E aí eu voltei no outro dia, ele e a esposa me convidaram para almoçar. Ele falou, vou deixar você trabalhar. Vou te dar uma autorização. Só que eu quero que você venha aqui todo mês, eu quero ver suas notas. Pensei, bom, eu vou bem na escola, isso eu tiro de letra. Eu quero que você me traga suas horas de brincadeira, de lazer, quero conhecer suas bonecas e eu quero ver isso todo mês. E aí foi assim que começou. Aí no ano seguinte eu abri o Balé Renata Crespi. Então você tinha que ter uma autorização do juiz, porque eu tinha que viajar, porque você né? era menor, e você trabalhava em Taquaritinga. Eu fui dar aula primeiro em Taquaritinga. E você viajava todo dia? Viajava sexta, sábado. Eu ia sexta para lá, saía da escola, tinha que estudar, já fazia o balé também ainda, né? E eu ia para lá de sexta e voltava no domingo à noite. Entendi. E aí depois disso, depois desse período em Taquaritinga... Aí eu fiquei um ano lá. Você ficou um ano lá, depois você volta e monta a escola aqui. Eu tive uma professora incrível no IEBA, professora de história, dona Cidinha, e ela ficava muito, você precisa montar uma escola aqui, você precisa montar uma escola aqui. E aí foi assim que começou. Mas naquela época era só balé, né? Era só balé clássico. Só balé clássico. E estava iniciando o balé neoclássico, que é toda a técnica da dança clássica com a coreografia moderna, né? É muito legal também. E aí depois que vieram os outros cursos, né? Começou a aparecer Isadora Duncan, nos trouxe balé moderno. Aí começou dança contemporânea, que o pessoal que não se adaptava muito à rigidez do balé clássico ia para dança contemporânea, que é maravilhosa. E aí começou a explodir o sapateado, né? Que eu amo de paixão. Entendi. E aí você montou a escola
E como é que foi a aceitação do público em Araraquara naquela época? Porque a gente sabe que Araraquara é uma cidade muito conservadora. Muito conservadora, então, né? Eu tenho uma característica interessante. Como é que foi essa receptividade do pessoal aqui? Eu não tive dificuldade. Porque eu tive, assim, as filhas das minhas professoras foram para a escola. E depois foi crescendo, a escola foi crescendo, e eu acho que eu sei do que eu vim nessa vida para isso, porque a gente cresceu de um jeito assim tão legal, Só que a escola tem uma particularidade que eu acho muito interessante, a escola é muito família. A gente tem a dança como... lógico, nosso objetivo, mas a gente é muito unido, a gente é muito família. Então, é muito prazeroso ficar na escola. A gente vai, a gente troca ideias, a gente se ama, a gente conversa, a gente curte, a gente... Eu falo que é um pouquinho do que eu passei na Uniara. Sim, é porque você também estudou aqui. Estudei aqui na Uniara. Tem toda uma história afetiva. E é uma família Uniara também. Eu sinto isso muito. Sim. E sentia na época da faculdade, né? Eu fiz Direito aqui, eu fiz Pedagogia e sinto muita saudade daquela época. Foi uma época muito especial na minha vida. E o Balé Renata Crespi sempre foi muito, assim, para alunos, para família, foi muito requisitado, sempre foi muito... Vou achar um termo que resume a gente, muito feliz. Sei. Mas assim, você começou com o balé, depois o balé foi tendo processos de evolução e você foi agregando essas evoluções do balé lá. Até ele sair de uma relação, entre aspas, espartana, né? Porque os movimentos são difíceis, né? Balé clássico é militarismo, né? Então, os pés das meninas geralmente incham, os dedos ficam... Sapatilha de ponta, bem cruel, né? Dói. Mas, e aí a gente foi agregando as outras vertentes da dança que são fantásticas, né? Dança contemporânea, sapateado que é extremamente alto astral, uma coisa que te dá uma alegria, que eu falo que hoje a dança é para todos os corpos, né? A dança não é mais como era só balé clássico. Então, é que nem a gente teve uma conversa aqui com o Sanioto, né? Que trabalha com a ginástica artística, e ele fala, não, a gente tem que ampliar o nosso leque para todos. Hoje a dança é para todos os corpos. Na época que eu comecei, confesso que era bem... você tinha, por exemplo, que você não podia tomar sol, você tinha que ter cabelo comprido, você tinha que ser magra, era toda uma rigidez, você tinha um cinto que a gente tinha que usar, por exemplo, você tinha cintura 60, o cinto era 30. Você fazia aula com esse cinto, entendeu? Hoje a gente nem tem essa coisa, quer dizer, você tinha uma rigidez na sala de aula, que se o professor fosse fazer qualquer coisa fora de aula, você tinha uma posição para ficar, aí ele sabia até que você tinha piscado, quando ele voltava. Então... a minha geração só ficou na dança realmente quem amava a dança. Hoje é muito mais divertido, hoje é muito mais legal. Porque você trabalha seu corpo, você sociabiliza, você interage, você integra. A dança é matemática pura, né? Você tem uma noção de limite, de espaço, respeito ao limite do outro. Isso é muito legal. E ela é, hoje, para todos os corpos.